Boa noite a todos. Bom, então aqui essa questão do capítulo 6, Cristo Consolador, é lembrando o seguinte, gente, que o Cristo, ele veio até nós, ele encarnou nesse planeta para quê? Para nos auxiliar no processo evolutivo, tá? Porque a gente sabe muito bem, gente, que esse processo evolutivo, todo mundo está sofrendo, todos que vivem nesse planeta, inclusive as plantas, os animais, estão passando por um processo de evolução. E o André Luiz, no livro dele, chama Ação e Reação, lá pelo capítulo 19, o André Luiz, ele traz para nós o quê? Um conceito de dor-evolução, dor-expiação e de dor-auxílio. Então, o que acontece quando o Cristo ele fala sobre o jugo dele que é leve? O jugo dele é o quê? É a orientação dele. Porque a gente sabe que o jugo, aqui quem já mexeu com roça, com fazenda, sabe direitinho o que é um jugo. O jugo é aquela peça de madeira que coloca ali no pescoço do boi, que a gente chama de canga. Tá? Para quê? Para orientar o boi na hora que ele está puxando a carroça. Tá? Então, quer dizer, quando Cristo falou isso, ele quis dizer que, sob a orientação dele, as coisas nesse mundo seriam o quê? Mais suaves. Porque nós estamos passando por aquilo que o André Luiz chamou de dor e expiação. A dor evolução, que essa todo mundo passa, os animais, as plantas, tá? Que são aquelas contingências de sofrimento que vêm de fora para dentro. Tá? Então a planta passa por isso, tá? Todo mundo. Mas só que agora o ser humano, como ele tem o livre-arbítrio dele, ele está o quê? Debaixo do quê? Dessa responsabilidade que ele vai adquirindo, principalmente nos erros que ele comete ao longo desse processo evolutivo, que vai acarretar para o ser humano o quê? Aquilo que a gente chama de dor, expiação. Quer dizer, essa dor e expiação é um atributo só dos humanos. O animal e a planta não passam por isso, porque eles não cometem o mal. Tá? Então, quer dizer, o Cristo, quando ele falou isso, ele estava o quê? Fazendo uma gentileza muito grande, mostrando para o ser humano, ó gente, se vocês seguirem a minha orientação, vocês vão passar pelo sofrimento que tem que passar, que é normal para todo ser humano, mas vão passar de uma forma leve, suave. Por exemplo, nós temos hoje o Consolador. O que é o Consolador? É a doutrina espírita. E a doutrina espírita, gente, não é nada mais, nada menos do que o Evangelho redivivo, reavivado. Quer dizer, a mensagem do Cristo reavivada como na época primitiva do cristianismo. Então nós estamos o quê? Revivendo o cristianismo primitivo com a doutrina espírita. E a gente vê, por exemplo, gente, que nós, que somos espíritas, a gente passa pelos sofrimentos normais da vida, mas a gente passa de uma forma mais suave, porque perder, por exemplo, uma coisa que judia muito o ser humano é a perda de entes queridos. Quer dizer, todo mundo passa por isso, pela perda de entes queridos. Porém, quando a pessoa tem a bênção do Consolador, que é a bênção do entendimento, da fé que a doutrina espírita nos traz e nos concede, o que acontece? A gente passa por esse sofrimento, mas passa de uma forma mais esclarecida, com menos desespero, ou melhor, sem desespero, tá? Por quê? Porque a gente entende que tudo segue um encadeamento natural e que a morte não existe, que a morte é simplesmente um sopro renovador, como dizia o André Luiz, tá? É um sopro renovador. Então, quer dizer, a gente tem consciência disso, passa pelos problemas com mais resignação e com mais submissão à vontade do Pai Maior. Tá? Que, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que não tem religião, que não tem uma crença religiosa, não tem espiritualidade trabalhada, desenvolvida, ela vai passar por isso também. Só que ela vai passar de uma forma desesperadora, com muito mais sofrimento. Tá? Então, quer dizer, o Cristo, quando ele falou, meu jugo é leve, quer dizer, ele estava dando uma orientação para a gente
de que a gente seguindo Ele, entendendo e procurando trabalhar o amor e a caridade, que é o pressuposto básico da doutrina cristã, que é amor e caridade. Então, quer dizer, nós vamos passar pelo sofrimento normal de forma mais suave, com menos desespero, com menos sofrimento. Tá certo, gente? Então, é a gente lembrar disso, que a dor ela é necessária nessa jornada evolutiva que nós estamos caminhando, que nós estamos todo mundo aqui no mesmo barco, tá? Nós vamos passar por sofrimentos? Vamos, por dores naturais. Agora, com Cristo é mais fácil, tá? Por isso que fala que se as pessoas, elas aceitassem o Evangelho de Jesus, quer dizer, as prisões elas estariam muito mais vazias e os hospitais também estariam mais vazios. Porque a gente vê, por exemplo, que muita doença que a gente passa na vida é a gente que puxa essas doenças com a mão. Tá? E aquilo não estava na nossa programação reencarnatória passar por aquelas doenças. Mas muitas vezes a gente passa. Por quê? Olha bem, por causa do nosso livre-arbítrio. Por exemplo, a gente sabe muito bem que a gente tem que evitar o quê? A utilização de entorpecente, de drogas. E um dos principais entorpecentes que tem, a principal droga que tem aí, que todo mundo usa, é o álcool, que é vendido livremente aí nos bares, nos supermercados. E a pessoa, quando ela faz o uso do álcool de forma indiscriminada, ela vai o quê? Ela vai antecipar sofrimentos para a vida dela. Ela vai começar a adoecer, ela vai desencarnar mais cedo do que a hora correta. Então, quer dizer, isso não está no mapa reencarnatório dela. Quer dizer, não estava, vamos dizer assim, escrito que ela ia ter que passar por isso. Quer dizer, ela está passando por essa dor, tá, que decorre do alcoolismo, porque ela quis passar, porque ela entrou no alcoolismo de livre e espontânea vontade, pelo próprio livre-arbítrio dela. Então, quer dizer, ela vai ter que passar por muitas dores, tá? Então, quer dizer, muita coisa é a gente mesmo que pega nessa vida mesmo, tá? A pessoa que é muito encolerizada, que vive cheia de mágoa, cheia de ódio, está sempre com raiva dos outros, está com inveja dos outros, tá? Essas pessoas, elas têm o quê? Uma predisposição muito maior para doenças cardiorrespiratórias, cardiocirculatórias. Ah, mas o fulano teve um infarto aí. Bom, mas o fulano era muito nervoso. Eu conheço gente aí que teve um infarto depois de uma briga com outra pessoa. Estava lá brigando, xingando tudo, foi para casa e teve um infarto. Quase morreu. Quer dizer, esse infarto estava programado? Muitas vezes não. A pessoa foi lá, brigou, xingou, aquilo ali alterou todo o sistema circulatório dela. Então, quer dizer, muita gente aí tem surto, tá certo? De loucura, alguma coisa, por causa de raiva, por causa de briga, por causa disso, daquilo. Então, quer dizer, gente, a gente sempre tem que voltar aonde? No Evangelho de Jesus. Quer dizer, o Evangelho, tá? A prática do Evangelho é o quê? A prática do bem. Então, quer dizer, se a gente está praticando o bem, a gente está sempre dentro daquela lei de causa e efeito positiva. Quer dizer, você faz o bem, você vai colher o que mais na frente? É o bem. Se você faz o mal de livre e espontânea vontade, igual a maioria das pessoas, você vai colher o quê? Problema lá na frente, vai colher coisa relacionada ao mal. Aí tem como ficar aí reclamando, ah, Deus, é o destino. Claro que não. Isso aí estava na sua mão, ter evitado. Então, quer dizer, vamos procurar, todos nós, tá? Sempre lembrar disso. O jugo com Cristo é leve, quer dizer, sob a orientação de Jesus, nós vamos ter uma vida mais tranquila. Ela não vai ser isenta de dor. Tá? As dores da vida a gente vai ter que passar. Mas ela vai vir de uma forma muito mais suave, tranquila, tá? E mais fácil da gente suportar. Tá certo, gente? Então, o que eu tinha para falar sobre esse assunto é isso. Tá? Tenham todos uma boa semana.